Bom, telefone atendido, cliente satisfeito. Vamos lá, vamos começar. Peguem o material de vocês e me acompanhem, por favor, tá? Eu vou fazer uma leitura com calma, para poder a gente estar bem entrosado, e eu vou explicando para vocês os pontos que acabam sendo pontos chaves no entendimento desse exercício. Eu não sei onde é que é o microfone dessa meleca, então eu vou por fora dele, vou ficar meio de banda aqui para vocês, tá? Mas no final vai dar certo. Então vamos lá, o primeiro exercício, o exercício é o seguinte: um grupo, de X empresários. Cada um de vocês acaba tendo uma quantidade de empresários diferente. Essa quantidade de empresários vai impactar na hora que for feito o cálculo do Prolabore. A intenção com isso é que cada um tenha um exercício específico, que force vocês realmente a entender esse exercício aí, tá? Eu tenho como hábito fazer os exercícios diferentes, tá? Não é brincadeira assim, é só de pós, não. Isso até na graduação eu faço com que meus alunos tenham exercícios diferenciados. Então cada aluno vai ter uma quantidade de empresários. Pode ser que repita, lógico, né? Eu não vou pôr, vocês são 12, eu não vou colocar 12 empresários para poder vocês terem despesa. Mas eu coloquei 1, eu coloquei 2, 3. No caso do Etienne, que eu estou com o exercício dele aqui, ele tem 4 empresários. Então serão 4 sócios com 4 retiradas Prolabore, né? E nós vamos ter ainda algumas situações de valor em termos de salário mínimo para esses empresários. Então vamos continuar. Um grupo de, no caso do Etienne, 4 empresários. No caso de cada um de vocês, vocês vão ter que olhar e descobrir, ver qual que é a quantidade de sócios que a empresa tem. Resolve investir numa empresa que irá produzir broche. Broche, aquele botãozinho que o sujeito coloca na camisa, no boné, né? Então, vamos pensar direitinho. Para serem comercializados durante as eleições de 2015. Vai que tem, né? A gente não sabe. Então, a gente resolve fazer um investimento nessa empresa de broche. E as características dessa empresa são: letra A. As operações serão iniciadas no mês de julho de 2015, quando será adquirido o equipamento de produção, que entrará em operação imediatamente. O valor do equipamento é de tantos mil reais. Cada um de vocês vai ter um valor diferenciado. No caso do Etienne, foi de 48 mil reais. E será pago em tantas parcelas iguais, com a primeira sendo paga no mês de setembro. A depreciação do equipamento ocorrerá em tantos anos. No caso do Etienne, em 10 anos. Etienne, se eu falar da Etienne, não fica bravo não, tá, cara? É força do hábito. Então vamos lá. Nessa letra A, nós temos essas informações. A primeira informação foi relativa à quantidade de sócios, lá no cabeçalho. A segunda informação é relativo à aquisição do equipamento que vai para o nosso ativo imobilizado. Então, esse valor do equipamento, ele vai ser lançado lá no nosso ativo imobilizado, lá no penúltimo quadro, e no valor que está aqui, mesmo ele não tendo sido pago, tá? Mesmo ele não tendo sido pago ainda. O fato de não ter tido o pagamento total não significa que ele não seja da empresa, né? Então a gente registra dessa maneira. Havendo ou não o pagamento, ele é lançado como ativo imobilizado. A outra informação, que é a quantidade de parcelas,
e o mês em que ocorre o primeiro desembolso, ela vai nos ajudar na hora de montar o fluxo de caixa, porque nós vamos identificar aonde que ocorre o desembolso, né? Porque aqui no caso do Etienne, a empresa começou em julho e o primeiro pagamento vai ser pago somente em setembro. Então, em julho, em agosto, não vão existir saídas de dinheiro para poder dar cobertura a esse pagamento. A saída só vai ocorrer, então, no mês de setembro. Então, essa informação ela é para ser utilizada lá no fluxo de caixa. Além disso, ela também vai ser utilizada no balanço patrimonial. Por quê? Bom, da mesma maneira que o equipamento entra no nosso ativo, a gente tem que lançar a nossa obrigação. A nossa obrigação vai ser no nosso passivo. E nesse caso específico, como ele vai ser dividido, ele foi dividido em 10 parcelas iguais, nós vamos informar no nosso passivo circulante, numa conta que a gente pode denominar de financiamentos, tá? E a gente, por exemplo, ficar faltando 6 parcelas, será o valor de 6 parcelas que irá aparecer nesse passivo circulante. Então, letra A gente só falta falar uma coisa: a depreciação. Olha, depreciação aqui, ela, como é uma indústria, ela vai fabricar, ela vai compor o custo de produção. Então, para a gente identificar qual que foi a nossa depreciação que nós vamos trabalhar por mês, a gente tem que pegar o seguinte: olha, um ano tem 12 meses. 12 meses. No caso do Etienne, foram 10 anos. 10 vezes 12, 120. Nós vamos pegar, então, o valor do imobilizado e dividir por esse número que a gente encontrar. Na realidade, é a quantidade de meses pelos quais o equipamento vai ter vida útil, tá? Então, isso também, cada um de vocês vai ter um valor diferente, vai ter uma situação diferenciada. Esse valor nós vamos lançar em alguns lugares. Primeiro, o valor que foi encontrado para a parcela mensal, ele vai entrar no custo de produção. Quando a gente soma esses valores pelo período que a gente estiver montando a nossa representação, ele vai entrar de maneira negativa, ou seja, redutora do nosso ativo imobilizado. Então, vamos supor que a gente faça por 3 meses. E aí nós vamos pegar o valor que a gente encontrar da fração por mês, multiplicar por 3, e esse valor negativo vai aparecer no nosso imobilizado, tá? Então, nós temos informação aí que vai para o ativo imobilizado e para os custos de produção. Vamos ver a próxima letra, o que ela nos diz. O equipamento de produção tem capacidade para 22.500 unidades por mês e só não será atingida no primeiro mês. Essa informação aí, ela é mais uma pegadinha. Se eu poderia ter montado esse exercício, onde vocês só... eu virasse para vocês e falasse, a partir do segundo mês vocês já estão produzindo para estocar, tá? Então aí vocês fariam a produção de acordo com a capacidade de produção. Ela é importante quando a gente quer trabalhar com custo padrão. Então, se eu quero determinar qual seria a minha produção ideal, eu estaria trabalhando com um valor bem próximo dessa capacidade de produção. Ela, então, é que me daria o custo ideal de produção, tá? E aí, vamos continuar aqui. Nos meses seguintes, essa capacidade será plenamente atingida em função da proximidade das eleições.
A produção mensal é descrita abaixo. Observem então que eu falei que nos próximos meses a capacidade vai ser atingida, mas eu limitei aqui a capacidade de produção. Ela foi sofrendo um aumento progressivo e depois dessa fase de adaptação, ela vai ser plena. Só que nós não vamos trabalhar com um período muito extenso. Nós vamos trabalhar com 3 meses só. Se a gente fosse fechar o balanço no dia 31 de dezembro, a gente teria uma situação de estoque e demandariam outras informações, tá? Então aqui eu coloco cada mês com uma produção específica. Beleza. No caso do Etienne, aqui tem 15.750 para julho, 18.000 para agosto e 20.250 para setembro. Vamos para a próxima letra, então. Isso aqui, então, vai ser o nosso fator limitador de produção, tá? Letra C. Para comercializar os seus produtos, a empresa contrata uma representação comercial e essa representação comercial, como ninguém trabalha de graça, né, vai cobrar, no caso do Etienne, 5% de comissão para colocar os seus produtos no mercado. Esse percentual pode, e eu acredito que eu variei ele de exercício para exercício. Então, muita atenção. Isso é uma despesa comercial, é uma despesa variável, tá? Então, olha só, anotem isso aí, porque isso aí vai para o quadro da nossa despesa comercial. Aí aqui ainda no exercício de Etienne, ainda coloquei que os prazos de recebimento são de 30 e 60 dias. Verifiquem esses prazos de vocês, tá? Então significa que a venda que eu fizer no mês de julho, eu só recebo em agosto e em setembro. A venda que eu fizer no mês de agosto, eu só recebo em setembro e em outubro. Mas no mês de agosto eu recebo uma parte da venda de julho. Então essa informação é para poder ser utilizada no fluxo de caixa, que vai representar a nossa entrada de dinheiro, e também no nosso balanço patrimonial, que como a gente não vai conseguir receber de todo o período que a gente trabalhar, a gente vai ter então que representar no nosso ativo circulante na conta ou duplicatas a receber ou cliente, né? Vamos ver o que eu coloquei lá na frente. Bom, letra D. Eu informo que todas as compras e demais gastos são pagos sempre no mês seguinte. Olha, quando a gente trabalha com fluxo de caixa, eu tenho que observar essa situação aqui de época de desembolso. Se for só para poder ver resultado, ou seja, trabalhar com DRE, DRE é uma informação contábil e eu tenho que trabalhar por competência. Então, isso aqui vai servir para eu posicionar o meu fluxo de caixa, tá? Eu vou estar trabalhando da seguinte maneira: comprei e gastei com a produção em julho, os desembolsos só vão ocorrer em agosto. Beleza. Os gastos de agosto só vão ser desembolsos em setembro. E os gastos de setembro, eles não vão ser desembolso aqui no nosso exercício, mas vão representar obrigações no nosso balanço patrimonial, no lado do nosso passivo. Então, essa informação tem muita importância em função disso, tá? Letra E. A empresa vai funcionar num galpão alugado e precisou fazer algumas adaptações, pequenas adaptações, demandando um gasto de R$10.000 que serão pagos à vista no início das nossas operações. Essa informação aí, ela nos leva para 2 lugares. Em primeiro lugar, é o direito que a gente passa a ter
porque nós fizemos um investimento em um imóvel, que mesmo não sendo da empresa, ele deve ser registrado. Então ele vai aparecer no nosso ativo não circulante, logo depois das máquinas e equipamentos, e como eu não falei nada em termos de compensação, ele não vai sofrer depreciação, tá? E ele vai também ser utilizado no nosso fluxo de caixa, que é um desembolso. Então esse valor da reforma, que talvez cada um de vocês tenha um valor diferente, no caso do Etienne foi de R$10.000, ele vai servir então para o nosso ativo, né, não circulante, e para o nosso fluxo de caixa. Virando a página. Na página seguinte nós temos os nossos gastos de produção. E como esse aí, cada um de vocês tem um. Aí nós temos o gasto de matéria-prima por unidade. É um custo direto, porque eu consigo identificar o valor deles em cada unidade de produto. Eu tenho a mão de obra direta também por unidade, que é um custo direto. Observem que eu estou dando ênfase no custo. Custo, só para lembrar, só existe em empresas industriais. Os puristas na área de custos não aceitam essa mistura. Nas empresas comerciais é comum o pessoal, meu custo é tanto. Não, ele não tem custo na empresa comercial. Ele tem despesa, tá? Então aqui nós estamos falando de produção sempre com o termo custos. E aí vamos continuar. Aí nós temos a embalagem individual de plástico com um determinado valor e uma embalagem de papelão que vai acomodar tantas unidades. Olha, a embalagem individual de plástico também é um custo. É um custo direto. Eu consigo mensurar por unidade produzida, o quanto vai ser. A embalagem de papelão, ela vai também ser encarada como custo, só que é um custo que ele pode ser tratado como direto quando você fraciona esse custo. O cuidado que a gente tem que ter no fracionamento é com relação aos arredondamentos, né? Então nós vamos estar trabalhando com valores muito pequenos, e qualquer variação em arredondamento que a gente provocar aqui, ele gera um desastre lá na frente quando as quantidades ficam maiores. Nós vamos estar sugerindo uma maneira de trabalhar, que nós fizemos no exercício em sala, que é ver quantas caixas nós vamos precisar e ao final colocar o valor dessas caixas ao invés de identificar por unidade. Aí a gente vai evitar um erro de arredondamento, tá? Depois eu venho informando custos indiretos e gastos gerais de fabricação. Mesmo que ninguém lembre o que essa meleca do GGF significa, vocês já estão informados então que é gastos gerais de fabricação. São aqueles outros gastos que a gente não consegue mensurar por unidade produzida e por isso mesmo eles vão ser trabalhados com um sistema de rateio. Rateio é uma encrenca. Todo rateio é arbitrário. Aí eu lembro do meu professor de custos, o Gilson. Todo rateio é arbitrário. Só que a gente tem que encontrar um método de rateio que seja o menos arbitrário possível e ver se esse método se adequa ao nosso sistema, tá? Pode ser que em algumas situações a gente faça vários critérios de rateio, mas é importante a gente deixar isso bem claro. E outra coisa que a gente não pode esquecer, nós temos que ter estabilidade, continuidade. Nós não podemos mudar um critério de rateio e deixar de informar isso nas nossas demonstrações contábeis. Qualquer mudança que ocorra, a gente tem que informar, porque senão a pessoa vira e fala, olha, mas esse custo aqui deles diminuiu. Mas diminuiu porque nós mudamos o critério de rateio. E aí? A nossa informação, então, acabou não sendo de utilidade para essa pessoa.
Então, quando a gente fizer vamos dizer, estipular algum critério de rateio, a gente tem que lembrar de trabalhar sempre dessa maneira. Deixar bem claro, ele tem que ser uniforme, ou seja, evitar mudanças de um ano para o outro. Esse evitar não significa que ele não possa ser mudado, e se ele mudar, a gente tem que informar como que ele é feito e por que ele foi feito. Tá? Vamos lá, continuando. Aí nós temos aqui ainda o valor da mão de obra indireta. Então, olha, esses 3 últimos custos, eles vão ser custos indiretos. Indireto significa que ele vai ser distribuído pelos produtos que serão produzidos, diferentemente da matéria-prima, da mão de obra e da embalagem unitária, que são custos diretos. Tá? Todo custo que for distribuído, ele vai ser um custo indireto. Aí nós vamos lá, na letra G, nós temos a seguinte informação. Isso tudo de custo que nós falamos, ele vai lá para o nosso processo de produção. Nós temos que encontrar o custo de cada produto desse, porque ele vai ser o nosso custo de aquisição do estoque. Tá? Então, eles vão ter que ser bem trabalhados com muita calma para a gente poder conseguir funcionar certinho. Vamos lá, letra G, nós temos o preço de venda unitário. Bom, unitário, cada brochinho desse aí. Eu ia fazer o ozinho do broche, mas fica complicado. Cada brochinho desse, no caso do Etienne, vai valer R$ 2,25. E a empresa, olha só, esse R$ 2,25, ele vai servir para que seja feita a nossa receita. Nossa receita vai ser encontrada com base nele. E a empresa ainda paga um frete de R$ 5,50. R$ 5,50 no exercício do Etienne. Cada um de vocês vai ter um custo, um valor de frete. Olha, eu, pela força do hábito, já ia falar custos, mas não é custos. Esse frete, ele é uma despesa comercial. Tá? Ele é uma despesa comercial que vai ocorrer. E para cada 50 unidades de produto. Observem que essa quantidade de produto está até em negrito, justamente para poder vocês não esquecerem. Então nós vamos fazer, as vendas vão ser em múltiplos de 50, e vocês vão usar esses múltiplos para poder encontrar a despesa de frete que nós vamos ter. Isso vai ser nossa despesa comercial, vai para o nosso quadro de despesa comercial. Despesa essa que é variável. Ela vai alterar em função da quantidade vendida, automaticamente em função da nossa receita. Letra H. Bom, como nós queremos garantir que o nosso consumidor, que o nosso cliente receba esse produto, a nossa empresa ainda vai pagar um seguro. Seguro alto esse, Então não tem gente com medo de perder a eleição. No caso do Etienne, eu coloquei um seguro aqui de R$ 10,50, também por caixa com 50 unidades de produto. Outra despesa variável que vai entrar lá no quadro das nossas despesas comerciais. Em seguida, eu coloco outros dados. A estrutura projetada para as despesas e gastos mensais é a seguinte. E aí eu venho falando do aluguel, da energia, da água, do telefone da área administrativa. Eu poderia ter aqui a energia, a água e telefone da área comercial, ou virar para vocês e falar que nós vamos fazer um rateio, mas não é esse o objetivo de complicar tanto assim. Ficou uma coisa então bem genérica, e nós vamos trabalhar a área comercial como sendo uma área sem esse tipo de despesa mensurável. Honorários contábeis, provavelmente eu coloquei um pouco para cada um de vocês com um valor. No do Etienne aqui está 1.450, esse contador está ganhando até pouco. Nós temos que aumentar o pagamento dele, esse camarada trabalha para capeta. Então a gente tem ele aqui. Salários, observem que aí eu coloquei um parênteses, sem encargos. Sem encargos. No caso do Etienne, 2.250. Bom,
Nós vamos ter então, tem uma informação lá mais embaixo sobre os encargos da folha de pagamento. E a gente tem que lembrar que a gente, para poder calcular esses encargos, a gente tem que identificar qual tipo de empresa essa empresa nossa é. Essa identificação vem logo aqui na sequência, no último item desse quadro. Retirada pro labore de cada sócio. E aí eu coloquei valor. Né? Então, aquela informação de 4 sócios, 4 vezes o valor. No caso do Etienne aqui, R$ 1.200 por cabeça. Então, a retirada pro labore da empresa dele vai somar um valor de R$ 4.800. Publicidade mensal. Poxa, eu coloquei uma publicidade cara aqui para o Etienne. Né? Ele está fazendo igual, só não pode ter caixa 2, Etienne. Porque ficou alto, R$ 3.000, cara. Né? Salários da área comercial no valor de 1.400, também com a observação sem encargos. Tá? E os impostos mensal. Bom, imposto mensal. Quando eu não discrimino os itens, eu dou uma alíquota só, significa então que a nossa empresa é optante pelo Simples. Empresas optantes pelo Simples pagam os impostos federais, estaduais e municipais em uma só guia. Além disso, dependendo do anexo onde essa empresa, onde essa atividade da empresa estiver enquadrada, ela vai estar nessa guia embutida a contribuição previdenciária patronal, que é uma das maiores cargas na nossa produção. Tá? O INSS de um funcionário, a contribuição previdenciária patronal dele, só a parte INSS é de 20%. Ainda tem a contribuição para terceiros, que pode somar até 7%, ou um pouco mais de 7%. Além disso, a gente paga um RAT, né, que é um risco de acidente de trabalho, em função também da atividade, que pode variar de 1% a até 3%. Além disso, em cima desse RAT, o governo arrumou uma meleca de um FAP, Fator de Ajuste Previdenciário, que é calculado todo ano e a cada ano ele sofre uma mudança. Essa mudança, esse cálculo desse fator, é um fator que atua sobre um percentual. Não é um percentual, tá, gente? Então, a cada ano o governo vê a quantidade de funcionários que a empresa tem, a situação em termos de rotatividade desses funcionários, a situação em termos de absenteísmo desses funcionários e a situação em termos de acidentes de trabalho dentro dessa empresa. Isso tudo ele faz uma salada e chega num determinado fator. Esse fator previdenciário, fator de ajuste previdenciário, ele pode ser de 0,5% até 2%. Ou seja, ele pode diminuir o RAT à metade ou dobrar esse RAT. Se a empresa tiver com toda a sua estrutura bonitinha, pagar salários no nível de mercado acima, ter pouco absenteísmo, ela pode ter um FAP menor que 1, ou seja, ela vai ter um ganho. Mas ela só vai ter esse ganho se ela tiver em dia com a contribuição previdenciária. Se ela não tiver, ela está lascada, mesmo que ela pague melhores salários, ela não tem acidente, com que tudo seja bonitinho, ela vai ter um FAP de 1. Ela não tem benefício nenhum. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Né? Todas as despesas são pagas no mês seguinte ao da competência. Outras características do projeto. Matéria-prima é sempre comprada em função da quantidade produzida, ou seja, nós não vamos ter estoque de matéria-prima. Todos os demais gastos são pagos no mês seguinte. Lá atrás, nós falamos isso já. O capital social será de 150 mil. Esse é o dinheiro que os empresários estão colocando para poder funcionar a empresa.
E aqui eu falo que a empresa é optante do Simples Nacional, corroborando aquela situação de uma alíquota única, e que os encargos da Folha somam 34%. Olha, encargos da Folha de 34%. O correto seria a gente fazer a discriminação e fazer provisão separado de desembolso. 34% é um misto entre desembolso e provisão. Por que é um misto entre desembolso e provisão? O salário que o camarada ganha, ele é o salário e pronto, acabou. Só que a cada mês trabalhado, a pessoa adquire o direito de férias, 1/12 do salário dele. Além disso, ele adquire o direito do 13º, outro 1/12 do salário do camarada. Se ele tem direito a férias, ele tem direito a abono de férias, 1/3 desse 1/12 das férias. Bom, além disso, a gente tem o FGTS, que é um desembolso mensal, e temos que fazer a provisão da multa do FGTS, que equivale a 50% desse valor que é depositado todo mês. Eu acabo nesses exercícios didáticos, assim, eu coloco que a gente vai trabalhar isso tudo como uma provisão. E essas provisões vão ser destacadas na empresa. Né? É como se a gente pegasse, tirasse da empresa e já deixasse numa conta para o camarada, quando chegar a época de férias dele, só ir lá e sacar. A gente não tem que preocupar em fazer esse depósito para ele. Mesma coisa quando chegar o 13º. Numa empresa de verdade, a gente teria que tratar isso de maneira diferenciada. Então eu teria que ter uma conta para poder fazer somente esse provisionamento. Provisionamento significa que eu tenho uma obrigação para com o meu funcionário. Então, em termos de resultado, não alteraria nada, porque o resultado ele considera a despesa, independente se ela foi paga ou não. Vai impactar no nosso caixa. A empresa, quando ela sai do lucro do simples e vai para o lucro presumido, lucro real, ou lucro arbitrado, ou lucro por estimativa, esses encargos já multiplicam consideravelmente, eles praticamente dobram. Eles saem de 34% para 67%. E isso eu falo que são percentuais secos, ou seja, somente CLT. Não consideramos aqui vale transporte, vale refeição, ticket, nada. É só o básico da CLT. Então, cada empresa vai ter uma estrutura diferente em termos desses percentuais. O orçamentista, a pessoa que está cuidando dessa parte dentro da empresa, ele tem então que estudar, pegar os acordos coletivos, pegar as práticas que são adotadas dentro da empresa e identificar esses encargos. Tá? Bom, a gente já tem condição então de começar a trabalhar. Ainda falta um ponto. Não existe depreciação nos setores administrativos e comerciais pelos fatos dos equipamentos serem alugados. Alugamos direto do dono do imóvel, né? Então, dentro do valor do aluguel, já está incluído aí o aluguel dos equipamentos. Mesa, computador e mais alguma coisa. Lógico, cada empresa vai ter uma situação diferente. Então, com isso, a gente finaliza essa parte de análise do conteúdo do exercício, análise dos dados do exercício. Eu vou parar aqui para não ficar muito extenso e vou começar a gravar logo na sequência os outros quadros, as explicações dos outros quadros, explicando passo a passo para vocês. Meu objetivo é que vocês consigam resolver esse exercício, tá? Então, se a gente conseguir chegar nesse finalzinho, significa que eu tive êxito e vocês tiveram vamos dizer assim, o prêmio que é a aquisição, a elaboração de mais um conteúdo científico na formação de vocês. Até daqui a pouco, não desanima, essa parte ficou mais longa,
mas eu vou tentar ser mais objetivo das outras vezes. Se eu não conseguir, a gente vai batendo papo, né? Nós temos ainda um bom tempo. Até daqui a pouco.